Gostaria de chamar o nosso irmão André, que vai estar ministrando a oferta. Boa noite a todos, shalom, amém, glória a Deus, né? Muito bom estar na presença de Deus, né? Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos aqui. Abra a sua Bíblia em Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós iremos falar um pouco sobre mudança de mente, sobre transformação. Estava meditando à tarde e o Espírito Santo começou a me ministrar a respeito dessa palavra e eu gostaria de estar compartilhando aqui algo com os irmãos, amém? Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, amém? Se os irmãos não acharem, vai estar mostrando aqui no telão. O tema aqui diz: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria que você repetisse comigo esse versículo 2, amém? Vamos lá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita, amém? Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto, é uma palavra muito conhecida que nós sempre ouvimos falar sobre Romanos capítulo 12, Paulo exortando a igreja aqui de Roma, os irmãos de Roma, que tinham se convertido ao evangelho, só que não havia ainda tido uma mudança de mente. E nós sabemos que quando nós tivemos um encontro com o Senhor e começamos ali a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, porque eu sempre digo que quando você conhece a Cristo, você está numa jornada, e você tem que estar aberto a desconstruir algumas coisas que foram construídas durante a nossa jornada, antes de conhecer a Cristo, conceitos, tradições que foram inseridas em nós, maneira de enxergar as coisas. E quando nós chegamos até Cristo, nós temos que estar aberto a isso, a mudança de comportamento, a realmente ser transformados. E aqui Paulo, exortando os irmãos, ele está dizendo, quando diz a palavra rogo-vos, me chamou muito a atenção esse início aqui, porque dá a impressão de Paulo escrevendo carta aos irmãos de Roma, sabe, dá a impressão que ele está não assim, implorando, mas pedindo que os irmãos, alertando os irmãos que prestassem atenção nisso, porque ele disse que nós devemos nos apresentar a Cristo, e tem que haver uma mudança de mente. No versículo 2, me chamou muita atenção, que ele diz: não vos conformeis com este mundo. E conformeis tem um sentido de tomar forma, seguir um certo padrão, e nós sabemos que o padrão deste mundo é um padrão caído, é um padrão que vai contra a palavra de Deus. Nós sabemos que nós que estamos servindo ao Senhor, nós andamos de contramão com o que o mundo prega aí fora, porque o mundo aí fora prega a respeito de casamento, que o casamento é uma instituição falida, e nós sabemos que perante a palavra de Deus, o casamento é uma aliança eterna com Deus. Então nós vemos em vários assuntos, quando Paulo está falando aqui que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, não tome forma das coisas do mundo, dessa natureza caída, dessa natureza adâmica, que nós sabemos que o homem, quando pecou, ele perdeu todos os benefícios, mas Deus ali já estava providenciando a vinda de Cristo, porque foi morto um cordeiro ali no jardim, Deus já estava mostrando que haveria o Salvador. Então aqui, quando Paulo diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, não seguimos esses padrões, mas transformai-vos, ou seja, renovar a mente, houver uma mudança de mente. Por que tem que haver uma mudança de mente, irmãos? Porque não basta somente estar na igreja, não basta somente ouvir a palavra, mas é a prática que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Então, quando nós estamos falando a respeito de dízimos, ofertas e primícias, são princípios que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e que no Novo Testamento também tem texto que tem base, que fala sobre isso. Então, quando Deus ele estabeleceu que nós devemos dizimar e ofertar e primiciar, Deus está dizendo que quer nos abençoar. Deus estabeleceu um princípio, e se Deus estabeleceu um princípio, Ele quer que nós venhamos a cumprir,
Por que eu tenho que cumprir princípios? Porque eu sei que se eu cumprir eu vou ser beneficiado. Eu sempre digo aqui, eu sempre falo, toda oportunidade que eu tenho de ministrar, o maior beneficiado somos nós, quando atentamos para a palavra, quando observamos aquilo que o Senhor disse aqui a respeito de, seja casamento, seja a respeito da parte financeira, é porque o Senhor quer que nós desfrutemos, porque aqui, Paulo diz aqui no versículo 2, transformar-vos pela renovação da vossa mente, vírgula, para quê, irmãos? Por que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, não tomar forma desse padrão caído, mas transformar a mente, mudar a mente, para que a gente possa experimentar coisas que o Senhor tem, prosperidade, vida no Espírito. É isso que o Senhor quer que nós desfrutemos, porque não adianta somente ouvir a palavra e não pôr em prática. Não adianta falarmos aqui sobre que você tem que ser fiel de Deus nas pequenas coisas, que no muito Ele vai te pôr. Não adianta falar que você tem que cumprir princípios e você não cumprir, porque Deus é um Deus que zela pela sua palavra para cumprir, e quando nós atentamos para a palavra de Deus e cumprimos, nós somos beneficiados. E aqui quando Paulo diz aqui no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa maneira de pensar, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. O que chamou minha atenção nisso, porque eu vejo nessas 3 palavrinhas, boa, agradável e perfeita. Para mim, ao meu entendimento, são níveis de experiências com Deus, são níveis de revelação, níveis de entrega, níveis a qual, à medida que nós vamos caminhando com Cristo, à medida que nós vamos aplicando os princípios, nós vamos sendo beneficiados. Então Paulo, quando diz assim, qual seja, boa, a boa é o primeiro momento, é o momento que eu chego na casa de Deus, nem sei exatamente o que o Senhor fez, mas eu levantei minha mão, eu aceitei Cristo, ali eu já vou sendo beneficiado, mas eu tenho que crescer. Então, à medida que eu vou avançando, obtendo o conhecimento de Deus e os princípios dele, e vou aplicando na minha vida, eu vou aumentando o meu nível de entendimento. Então ele diz, qual seja boa, agradável. Agradável já é um nível que eu já entendo que eu tenho que cumprir princípios, é um nível que eu já entendo que eu tenho que devolver aquilo que é do Senhor, é um nível que eu já entendo que é Ele que dá semente, que é Ele que abre os céus, que é Ele que realmente prospera os meus caminhos, e eu começo a pôr a minha confiança nele. Quando diz boa, agradável e perfeita, perfeita vontade, irmãos, já quando não há dúvida mais no meu coração, já quando eu tenho a convicção que tudo vem dele, que eu não tenho medo de entregar aquela parte a qual o Senhor estabeleceu na palavra. Eu sei que o Senhor vai abrir as janelas do céu, eu sei que o Senhor vai abrir a provisão, eu sei que por mais que eu esteja passando por algum tipo de processo que seja, o Senhor está cuidando, o Senhor está entrando com providência. Então, quando Paulo fala que a igreja, ele está dando esse tipo de advertência, olha, transforma a sua mente, muda a sua maneira de pensar, muda a sua mente, porque tudo começa aqui, irmãos. Nós vemos ali em Atos, quando Estevão está pregando para os religiosos ali, ele começa, a Bíblia fala que ele fica brilhando, ele começa a dar ali, contar a história do povo de Deus, e aí ele fala que o povo de Deus que saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído dele. Estevão diz que o povo ali, Deus tirou com a sua mão forte, através de Moisés, o povo do deserto, mas a mente deles ainda estavam cativas, porque a todo momento eles tinham saudade do quê? Das cebolas do Egito. A todo momento, está faltando isso, está faltando aquilo. E Paulo ali Estevão diz que o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dele. O que eu entendo isso? A mente ele é escrava, irmãos. Nós temos que realmente renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar aquilo que o Senhor tem. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer na minha e na sua vida. Eu creio que o Senhor vai levantar empresários, vai levantar pessoas que vão financiar os trabalhos da igreja. Nós vimos no culto passado o pastor mostrando aqui a ideia dele, da escolinha. Tudo isso são coisas que Deus colocou no coração dele, mas para que se cumpra isso, depende da minha e da sua fidelidade no reino do Espírito. E eu creio que o Senhor vai levantar assim homens e mulheres de Deus, pessoas, já está levantando, pessoas que vão entender que quanto mais você semeia, mais você colhe, amém? Só para complementar, abra em Lucas capítulo 5, versículo 37, amém? Evangelho de Lucas, versículo 37, diz assim: e ninguém põe um vinho novo em odres velhos,
De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Então, aqui nós vemos uma palavra já no Novo Testamento, Jesus usando uma metáfora, usando uma figura de linguagem para ensinar verdades espirituais ao povo ali. Então, o que era o vinho? O vinho na Bíblia representa tantas coisas, representa alegria, representa vida com Deus. E o que é o odre? O odre era um recipiente de couro que era feito da pele de um animal, normalmente da coxa, onde se faziam, eles se costuravam e ali se colocava água, vinho ou azeite. São os 3 tipos de componentes que eram colocados nesse odre. Só que esse odre, ele era feito de couro, e o próprio tempo fazia com que esse couro se enrijecesse, né, ou estourasse. Então Jesus estava usando uma ilustração aqui para o seu povo, mas para nos ensinar verdades espirituais. Porque o vinho novo, irmãos, aqui está dizendo que não se pode pôr um vinho novo em odres velhos, porque vai se romper e vai se perder. O que eu aprendo com isso? Jesus nos ensinando aqui. Eu não posso receber algo novo de Deus se a minha estrutura ainda é velha. Eu não posso receber verdades, tantas bênçãos que o Senhor tem para mim, se eu ainda não tenho entendimento claro que é Ele que dá, se ainda não tenho entendimento claro que tudo vem dEle, que tudo é para a glória dEle, que os recursos chegarem na minha mão é com propósito. Então Jesus, quando fala a respeito de vinho novo, Ele quer derramar vinho novo nas nossas vidas, quer sim. Mas se o odre for velho, se o odre for enrijecido, for uma natureza velha, não vai se romper, vai se perder. E o Senhor não quer que se perda nada, pelo contrário, o Senhor quer que nós tenhamos uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente realmente de reino, uma mente que entende que tudo aquilo que eu entrego nesse altar é para que vidas sejam salvas, é para que vidas sejam restauradas, irmãos. E quando eu tenho entendimento que a minha semente que eu lanço nesse altar vai resultar em salvação, vai resultar em vida sendo transformada, vai resultar em comida, que seja um alimento, uma roupa que vai ser entregue para um morador de rua, para uma pessoa que está em uma situação de rua. Então, quando eu entendo isso, irmão, não é peso fazer. Então, Jesus aqui, quando fala sobre odre, nesse sentido, eu não posso derramar uma estrutura velha, se ainda uma estrutura nova, um vinho novo na sua vida, se a estrutura ainda é pecaminosa, se a estrutura ainda é avarenta, se a estrutura ainda é apegada a coisas materiais, irmãos. Então, como é que Deus vai derramar prosperidade, como é que Deus vai derramar tantas coisas nas nossas vidas, se ainda a minha mente ainda está cativa, se ainda a minha mente é uma mente mundana, é uma mente que se apega a coisas materiais, que não confia na palavra, porque nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos representa algo, e quando nós retemos aquilo que é do Senhor, nós estamos dizendo no reino do Espírito que nós não confiamos nele, nós estamos declarando que o dinheiro, que nós somos apegados a isso, e o Senhor não quer que eu e você seja apegado a dinheiro, não, pelo contrário, o Senhor quer que nós desapegamos a isso, porque quando nós desapegamos, o Senhor solta mais as nossas mãos, amém? Glória a Deus. Bom, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se coloque de pé. Glória a Deus. Você que vai ofertar, dizimar e primiciar, nós temos a maquininha ali, nós temos o QR Code. Fique à vontade, irmãos. Sabe? Como eu disse, o maior beneficiado somos nós. Quando nós entendemos isso, que tudo vem dele e tudo é para a glória dele, irmãos, nós não retemos. Simplesmente nós entregamos, simplesmente nós colocamos a nossa fé em ação, nós declaramos que tudo vem dele. E quanto mais nós entregamos para Deus, quanto mais nós desapegarmos as coisas materiais, mais o Senhor vai nos dar, irmão. Porque eu sempre digo que tudo que o Senhor dá para nós é com propósito. Seja dinheiro, seja aliança com pessoas, seja ministério, tudo com propósito. Se você olhar na Bíblia, tudo aquilo que o Senhor derramou na vida dos apóstolos, na vida dos homens de Deus, foi com propósito. E quando nós entendemos isso, nós somos beneficiados, amém, irmãos? Então fique à vontade, você que vai ofertar e vai primiciar, amém? Nós estaremos orando. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, Senhor, nós te damos graça, primeiramente o Senhor nos deu a oportunidade de estar nesta noite aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Senhor, nós entendemos, Pai, pela palavra que tudo vem de Ti, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos dá, Pai, é com propósito, Senhor Deus. E a minha oração, Senhor Deus, nesta noite, Pai, é que o Senhor abra as janelas do céu, Senhor Deus, é que o Senhor entra com providência na vida dos Seus filhos, Pai. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é um Deus que vela pela Sua palavra, Senhor Jesus, para se cumprir, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, como diz ali em Malaquias 3:10, Senhor Deus, nós estamos fazendo prova contigo, Senhor. Nós entendemos que a semente
é o Senhor que dá, Pai. E nesta noite nós pedimos que o Senhor venha consagrar, que o Senhor venha receber cada dízimo, cada oferta, cada premissa que será lançada sobre este altar, Pai. E nós entendemos que quando nós cumprirmos princípios, Senhor, nós somos beneficiados. E nós pedimos que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, Senhor, o cortador, Senhor Deus. Prospera a vida financeira da tua igreja, Senhor. Abre as janelas do céu. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar nada, Senhor, mas que não venha faltar primeiramente a tua presença nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Senhor, que venha receber, Pai, cada dízimo, cada oferta, cada premissa, Senhor Jesus. Senhor Deus, o Senhor possa ser adorado através disso, Senhor, porque quando nós ofertamos, quando nós entregamos, Pai, a nossa semente, nós estamos declarando no reino do Espírito que a nossa dependência, a nossa confiança está em Ti, Senhor, não está em coisas materiais, não está no governo, Pai. Então venha, em nome de Jesus, honrar com a Tua palavra. Prospera a Tua igreja, prospera os Teus filhos. Não deixa, Senhor Jesus, que a Tua igreja venha ser uma igreja que venha reter a parte que é do Senhor, Pai. Nós pedimos e já entregamos nas Tuas mãos, consagramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica à vontade, irmãos. Poderoso Senhor.